Um homem assina o papel do casamento. Em poucos anos, o que parecia ser o começo de uma vida estável se transforma numa série de perdas: casa, filhos, liberdade e esperança. Essa é a realidade que muitos enfrentam, mesmo sem perceberem antes. O casamento na cultura atual é apresentado como a única maneira do homem se tornar completo, mas a verdade é que essa promessa não se sustenta quando olhamos para os fatos. Muitos homens descobrem tarde demais que o que parecia proteção virou risco. O que poucos sabem é que o contrato formal que une duas pessoas não garante segurança emocional ou financeira para o homem. Pelo contrário, o sistema pode punir quem confiou demais, ignorando sinais claros de desequilíbrio. Além disso, a noção de que casamento é sinônimo de maturidade esconde um ponto importante. Crescer não é fazer algo para agradar aos outros, nem seguir roteiros pré-estabelecidos. Crescer é entender os próprios limites e respeitá-los. Por isso, recusar o casamento hoje não é medo, mas resultado de aprendizado. O homem moderno escolhe preservar sua estabilidade e dignidade, sabendo que a dependência formal pode significar fragilidade. Essa é a ferida que permanece escondida sob a aliança. O homem não foge do compromisso, ele evita a cilada. O casamento sempre foi apresentado como o marco do homem que cresceu. Ele precisa provar que é capaz, responsável, digno de confiança. Essa ideia foi tão repetida que virou uma regra aceita sem questionamento. Mas há um lado pouco falado. Esse passo pode custar a paz que o homem tenta proteger. Na prática, essa pressão não vem só da família. A própria parceira, a sociedade e até o ambiente profissional reforçam que o casamento é sinal de estabilidade e sucesso. Isso gera um peso que empurra o homem para uma decisão que muitas vezes não tem base sólida, mas sim uma obrigação social. O que poucos entendem é que amor que só existe quando existe contrato deixa de ser sentimento e passa a ser barganha. Isso cria um ambiente onde a segurança emocional depende de cláusulas, documentos e formalidades e não da confiança mútua. Outro ponto importante: ser adulto não é assinar papéis, muito menos cumprir expectativas externas. Ser adulto é ser fiel à própria palavra, mesmo quando ninguém observa ou exige. O homem que aceita o casamento como um dever não percebe que pode estar abrindo mão do controle sobre sua vida, cedendo para um modelo que não protege, mas limita. Por isso, o homem que decide não casar hoje não está fugindo da responsabilidade, está escolhendo proteger seu equilíbrio e autonomia. O casamento, para muitos, é um compromisso sagrado, mas na prática atual, ele pode se transformar em uma armadilha que penaliza o homem mesmo quando ele cumpre tudo o que foi combinado. Quando o relacionamento termina, as regras mudam drasticamente contra ele. A guarda dos filhos, na maioria dos casos, fica com a mulher, enquanto o homem arca com pensões que podem ultrapassar sua capacidade financeira. Isso cria uma situação onde ele trabalha para sustentar a família que não vive mais com ele. Além disso, há casos em que o homem é afastado dos filhos por ações legais e manipulações emocionais, dificultando o contato e a convivência. Essa prática, conhecida como alienação parental, reduz o papel paterno a apenas um pagador. Outro ponto pouco comentado é que, apesar de todo o esforço e cumprimento das obrigações, o homem pode perder a casa onde construiu sua vida e patrimônio. Diferente de outros contratos, o casamento pode resultar na perda de bens acumulados. Esse cenário mostra que o casamento é o único acordo onde o fiel cumprimento pode levar a prejuízos profundos e duradouros. Esse entendimento é essencial para o homem que pensa em assumir esse compromisso. Não se trata de medo, mas de consciência dos riscos reais. Reconhecer isso ajuda a tomar decisões mais sólidas e protegidas. Muitos homens se esforçam para serem bons no relacionamento. Eles dedicam tempo, atenção, dinheiro e carinho, acreditando que isso basta para manter a relação estável. No entanto, não é o esforço que garante respeito ou permanência. Ser bom não significa aceitar tudo ou calar diante de injustiças. O problema surge quando o homem deixa de estabelecer limites. Ele se anula para evitar conflitos, esperando que essa atitude seja reconhecida e valorizada. Esse comportamento pode causar o efeito contrário. A parceira passa a enxergar o homem como alguém que aceita qualquer coisa, que não tem firmeza. Com o tempo, esse bom homem se torna uma figura de apoio, mas perde o lugar de liderança e influência. Há um ensinamento pouco falado: o homem que se anula para agradar se torna um peso. E quem carrega peso demais, cedo ou tarde,
cansa. A energia para sustentar o relacionamento se esgota e o respeito se perde. Ser bom exige lucidez e equilíbrio. O verdadeiro homem bom oferece sua atenção e cuidado, mas sabe dizer não. Ele não se desgasta tentando ser perfeito. Ele é firme quando necessário. Isso cria um ambiente onde o respeito é mantido e o relacionamento pode crescer de forma saudável. O casamento é muitas vezes vendido como a solução para o vazio que o homem sente. A ideia é que estar ao lado de alguém preenche a falta, cura feridas e traz paz. Porém, essa é uma ilusão que leva muitos a se prenderem a relacionamentos sem vida própria. Muitos entram na união para evitar o confronto com seus próprios pensamentos e sentimentos. Preferem a companhia, mesmo que superficial, do que encarar o que realmente precisa ser resolvido dentro de si. É importante entender que a solidão verdadeira não desaparece com a presença física de outra pessoa. Ela só é resolvida quando o homem encontra um propósito que dê sentido à sua existência. Confiar que uma parceira seja o remédio para todos os problemas é colocar uma responsabilidade que ninguém pode carregar. Ela não é uma solução mágica, nem uma missão de resgate. Homem que busca no casamento a salvação acaba levando para casa os mesmos problemas que tentou deixar para trás. Essa escolha causa desgaste e aumenta o sentimento de vazio. Para estar realmente acompanhado, é preciso primeiro estar completo sozinho. O relacionamento saudável nasce da soma de duas vidas inteiras e não da busca por preenchimento. O amor verdadeiro não precisa de documentos para existir. Quando a relação depende de papel assinado para ser válida, algo já está errado. Isso mostra que o sentimento foi substituído por uma obrigação formal. No passado, o casamento tinha a função de unir duas pessoas em comunidade e proteção mútua. Hoje, muitas vezes, essa união transforma-se em prisão, criando barreiras onde deveria haver liberdade. Existe uma diferença clara entre amor e dependência legal. O amor acontece no dia a dia, nas atitudes espontâneas e na confiança construída. Já a dependência legal força a permanência, mesmo quando o vínculo emocional está rompido. O compromisso que importa não se prova com testemunhas ou registros. Ele se manifesta na sinceridade e no respeito constantes, sem exigências formais. Amar é uma decisão repetida todos os dias, não uma assinatura que vale para sempre. A obrigação mensal de manter o contrato não garante que haja amor verdadeiro. No cenário atual, casar virou um gesto burocrático, uma formalidade para cumprir um padrão social. Amar, por outro lado, é algo natural, flexível e, quando verdadeiro, dura além do papel assinado. Essa distinção é fundamental para entender que o vínculo afetivo não depende de documentos, mas da escolha diária e da transparência entre duas pessoas. O homem que decidiu viver por conta própria não espera reconhecimento nem busca aplausos. Ele age com propósito claro e disciplina firme, mesmo quando está sozinho. Esse perfil não é de rebeldia vazia, mas de controle sobre a própria existência. Ele desenvolve sua força em silêncio, dedica-se a rotinas que fortalecem corpo e mente, sem precisar justificar ou provar nada para ninguém. A solidão para ele é espaço de construção, não de abandono. Ao contrário do que muitos pensam, esse homem não busca atenção ou validação externa. Sua presença não depende do olhar alheio. Ele mantém seus princípios sem precisar anunciá-los. A sociedade reage a essa postura com tentativas de controle, usando apelos emocionais, pressão social e expectativas para tentar moldar esse homem às normas estabelecidas. Essa resistência ocorre porque ele não se encaixa no padrão de dependência afetiva que muitos esperam. Esse modelo representa uma consciência clara. A autonomia verdadeira não se declara em palavras, mas se manifesta em ações constantes. Não é frieza, mas lucidez aplicada à vida. Esse homem entende que sua força está na capacidade de decidir sem precisar do aval de terceiros. Por isso, ele não pede permissão para ser quem é. Desde cedo, homens recebem mensagens que carregam culpa disfarçada de dever. Dão a entender que o casamento é uma obrigação para ser considerado responsável, digno e completo. Essa ideia gera um peso que não pertence ao homem, mas sim a uma expectativa social que ele não precisa carregar. Não existe dívida moral que obrigue um homem a se casar. O compromisso não pode nascer da pressão, nem do desejo de agradar terceiros, como a família ou a comunidade. Casar para cumprir um papel ou fugir da própria companhia não resolve o problema, apenas o adia. Um homem que escolhe ajudar e apoiar sabe até onde ir. Ele escolhe investir em relações que realmente valem o esforço, sem sacrificar sua essência para agradar.
Essa postura protege sua energia emocional e evita desgaste desnecessário. A ilusão de que recusar o casamento é egoísmo é uma armadilha. Egoísmo real é abandonar a própria integridade para satisfazer padrões externos. O homem que entende seu valor sabe que pode amar, conviver e construir vínculos profundos sem abrir mão da liberdade. Ser livre não significa estar só, significa decidir com clareza onde investir sua presença, sem deixar que culpas impostas guiem suas escolhas. Homem nenhum nasce com um contrato assinado. A vida adulta começa quando você entende que tudo é escolha, até ficar. Casamento não é obrigação, também não é prêmio. É um acordo que só faz sentido quando há interesse mútuo, responsabilidade dos dois lados e um motivo real para manter. Muitos homens confundem medo com compromisso. Ficam por conforto, por rotina ou por promessa feita em outro tempo. Isso gera frustração acumulada e uma sensação de prisão que se instala sem aviso. Você pode gostar de alguém e ainda assim não querer dividir um teto. Pode viver uma relação sem registrar papel nenhum. Pode decidir ficar sozinho por tempo indeterminado e continuar sendo um homem inteiro. O que diferencia o homem maduro do homem inseguro é a capacidade de sair de um cenário que já perdeu o sentido. Isso não é desistência, é inteligência prática. Nenhuma assinatura vale mais do que sua paz mental. Nenhuma cerimônia garante afeto duradouro. O que sustenta qualquer relação é a decisão diária de estar ali, sem contrato emocional escondido. Você continua tendo escolha todos os dias, e ela não precisa ser explicada.